para evitar o distrato, como a gente viu na reportagem, ou problemas com os contratos, todo cuidado ainda é pouco. Por mais que seja comum dizer que é preciso ler aquelas letrinhas miúdas com atenção nos contratos, é lá que estão todos os detalhes dessa relação de consumo. Contratos, assunto de hoje da nossa coluna Direito do Cidadão. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Rodrigo Rodrigues, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo aqui ao Jornal Minas. Boa tarde, você e seus telespectadores. E você de casa, tem dúvidas sobre contratos? Então, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela, é o 31 98362 5628. Rodrigo, a gente viu a questão do distrato. É uma quantidade alta de pessoas que cancelam contratos, né, de imóveis, mas o cuidado que a gente tem que ter não é só na hora de comprar um imóvel. Contrato simples, por exemplo, com uma operadora de telefonia ou então com uma operadora de TV a cabo, é importante ler e ter atenção. Sim, com certeza. Hoje as nossas relações todas giram em torno de uma obrigação contratual. Então, desde o nosso nascimento até o nosso falecimento, nós realizamos diversas relações contratuais. E no caso da reportagem em específico, essa situação, no caso de contratos realizados com incorporador, imobiliários, aí uma atenção muito maior. É importante, eu sei que nem todos têm condições de procurar um advogado, um profissional para analisar o contrato, mas é importantíssimo. Esse tipo de contrato, de contratação, é importantíssimo ter pelo menos uma assessoria jurídica. Pois é, você falou isso, que às vezes as pessoas não conseguem contratar, por exemplo, um advogado para assessorar naqueles casos. Mas vamos dar um exemplo. Se ela pega o contrato, lê o contrato e vai marcando onde ela tem dúvidas, depois na própria internet tem alguns consultores online que vale para tirar essas dúvidas. Sim. Você acha que é um bom caminho? Sim, sim, com certeza. Hoje em dia, com o advento da internet, você consegue ter algumas informações boas. Não para um caso desse de um imóvel, mas vamos supor, um contrato de telefone, alguma relação de consumo mais simples. Muitas informações a gente consegue hoje pela internet, obter várias informações. Uma dica para quem está assistindo a gente, que eu disse lá, que tem que ler as letrinhas miúdas do contrato. Mas o que o consumidor não pode deixar de observar na hora de assinar qualquer tipo de contrato? O que ele tem que estar muito atento na hora de assinar um contrato? A primeira dica que a gente daria. Sim, conforme a gente viu na reportagem, a multa, então a cláusula de multa e a cláusula de rescisão, é importantíssimo verificar primeiro. Porque ali você vai ter praticamente 90% do contrato ali. Isso então, é bom observar. Geralmente, ali consta tudo com relação a essa situação específica, do dano que pode vir a ser causado para a pessoa. Feito isso, o que mais o consumidor precisa observar? Geralmente, o objeto, o que ele está contratando, a forma. Os contratos, em regra geral, têm uma forma mais solene. Então, às vezes, você lê o contrato e não entende. Isso. Eles têm essa característica, e por questões jurídicas, tem essa situação envolve. Mas, se a gente observar esses pontos específicos, principalmente da multa e o prazo de rescisão, a gente vai sair, pelo menos aí, tentar sair de alguma situação já complicada. Diminui alguns problemas aí dos contratos. Sim. E para a gente encerrar, Rodrigo, a última dica. A gente pode, muitas vezes, pedir o próprio advogado da empresa para esclarecer dúvidas. Vale a pena quando é um caso, por exemplo, de uma construtora, uma incorporadora, né? Sim. O ideal é procurar um advogado seu, da parte. Porque cada parte deve ser assessorada. E para que o seu advogado instrua o cliente a não realizar determinados contratos ou, pelo menos, negociar. Ainda mais hoje em dia que a gente, com o advento aí dessa situação precária com relação a questões que a gente está vendo aí de muito contrato firmado com imobiliárias e também a crise, hoje a gente consegue negociar muitos contratos na planta ou de locação antes de fechar um contrato, depois você vê enrascado. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigada por seus esclarecimentos e presença hoje aqui no Jornal Minas. Te agradeço.